Fala, pessoal do canal Tá na Palavra, sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje, a gente vai entrar de cabeça num verdadeiro mistério da interpretação bíblica. Existe um enigma que por muito tempo deu um nó na cabeça de muita gente curiosa que tenta conectar o Antigo e o Novo Testamento. É tipo montar um baita quebra-cabeça onde as peças simplesmente parecem não se encaixar. Mas assim que a gente decifrar esse enigma, a leitura de toda a escritura vai ganhar uma clareza absurda. Vamos embarcar juntos nessa investigação para descobrir o que de fato aconteceu na transição entre a antiga e a nova aliança. Para começar a montar esse caso, vamos dar uma olhada na evidência inicial desse mistério. Pensa bem, se a gente olhar para os relatos bíblicos, Jesus frequentemente aparece realizando curas no sábado, que era algo estritamente proibido pelas regras da época. Num outro momento super dramático, ele se recusa a apedrejar uma mulher pega em adultério, indo totalmente contra o que parecia ser uma ordem sagrada e literal. A impressão que fica logo de cara é a de que um crime direto contra os mandamentos está sendo cometido. Parece uma quebra total das regras, não é verdade? Ok, vamos mergulhar nisso, porque bem no meio dessas atitudes de Jesus que parecem bater de frente com as leis da época, surge essa declaração surpreendente registrada lá em Mateus. Ele diz que não veio abolir, mas sim cumprir. Ué, se o objetivo não era acabar com a lei, como a gente consegue explicar aquelas atitudes que acabamos de ver? Essa contradição levanta uma questão importantíssima. O que significa, na prática, essa palavra cumprir? A chave para desatar esse nó está justamente aqui na definição. Um erro muito, mas muito comum é achar que cumprir significa simplesmente abaixar a cabeça, obedecer e garantir que a regra continue existindo para sempre. Mas não é nada disso. Jesus não estava só ticando uma lista de regras. Ele estava, na verdade, levando o destino profético da lei para sua conclusão definitiva. Era o cumprimento de uma gigantesca profecia, algo que vinha sendo anunciado há séculos. O que nos leva para o ato 2, a sombra do futuro. E isso ilustra brilhantemente o nosso próximo ponto. Quando a gente entende esse lance de cumprimento profético, o mistério começa a se dissipar com uma imagem visual muito poderosa que destranca todo o Antigo Testamento. Imagina só uma águia voando e a sombra dela projetada no chão. Durante a revelação do Antigo Testamento, as pessoas viam apenas essa sombra misteriosa e escura passando ali por elas. Elas reconheciam o formato, percebiam que tinha algo muito grandioso lá em cima, mas não conseguiam compreender os detalhes exatos. E por quê? Porque o objeto real, a verdadeira águia, que é Cristo, ainda não tinha entrado no campo de visão delas. É exatamente como esse texto esclarece para a gente. A lei de Moisés, com todos aqueles rituais e sacrifícios de animais, nunca foi a imagem real e final da coisa. Na verdade, foi uma preparação super profunda, um contorno do futuro projetado lá no passado. Ela sempre teve um caráter temporário, sabe? Tinha um verdadeiro prazo de validade estipulado até que a nova aliança finalmente entrasse em vigor. Chegamos então ao ato 3, a mudança de sacerdócio. Agora sim chegamos no clímax da nossa investigação. Prestem muita atenção nesta pista, porque é ela que altera toda a narrativa. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Bingo! Jesus nunca quebrou a lei de forma rebelde ou responsável. O que realmente aconteceu foi que a lei anterior possuía um gatilho de expiração. Ela simplesmente caducou no exato momento em que uma mudança estrutural divina foi ativada. Então, o ponto crucial é dar uma olhada nessa comparação lado a lado. Na antiga aliança, a gente tinha o sacerdócio de Levi, a ordem de Arão. Já na nova aliança, entra em cena o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio superior e eterno. A lógica bíblica aqui é matemática e absolutamente perfeita. Se o sacerdócio que administrava a lei mudou, obrigatoriamente a lei que o regia também precisa mudar. Uma nova ordem exige uma nova legislação. Simples assim. Acompanhar essa linha do tempo torna as coisas irrefutáveis. A gente vê o sacerdócio surgindo de forma bem espontânea lá na criação e depois sendo regulamentado por Moisés. Mas note ali o terceiro ponto. A promessa era válida apenas até que viesse o descendente, ou seja, já estava no design original de Deus que a lei de Moisés expirasse para dar lugar ao ponto 4, o novo sacerdócio e a lei de Cristo. E assim entramos no ato 4, o veredito final. Bom, com o mistério estrutural resolvido, bate aquela dúvida mais prática. Como a gente aplica essas páginas do Antigo Testamento nos dias de hoje, sem descartar o imenso valor delas, mas entendendo toda essa transição?
É aqui que chegamos na estrutura resolutiva desse enigma. A solução para compreender tintim por tintim o que deixou de ser e o que passou a ser na vida de quem estuda a palavra hoje. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática por meio destas 5 categorias fundamentais. Essa aqui é literalmente a ferramenta definitiva de decodificação para a gente interpretar qualquer ordenança antiga à luz do Novo Testamento. A primeira categoria é a reforma, que representa uma mudança total mesmo. Por exemplo, Jesus reformou a lei sobre juramentos, ensinando a simplesmente dizer sim ou não, sem complicação. A segunda é a ampliação. O mandamento não some, mas o significado dele fica infinitamente mais profundo. Não se trata mais apenas do ato físico do adultério, por exemplo, mas a intenção e o desejo lá no coração também são elevados ao mesmo peso moral. A régua de exigência subiu bastante. A terceira é o cumprimento. Lembra da analogia da sombra? A Páscoa, lá no Antigo Testamento, apontava diretamente para Cristo. Uma vez que o sacrifício perfeito finalmente ocorreu, a sombra se cumpriu e se transformou na ceia do Senhor. A quarta categoria é o ajuste. A prática física exterior muda consideravelmente, mas o propósito sagrado e original por trás dela permanece intacto. E por fim, a quinta categoria é a permanência. Só para não gerar nenhuma confusão ou dar a ideia de uma anarquia total sem regras, é fundamental a gente entender que certas verdades continuam as mesmas. Princípios morais basilares, coisas como honrar pai e mãe ou não roubar, cruzam a fronteira das alianças e continuam perfeitamente inalterados e válidos para a gente. O mistério está totalmente desvendado. A lei não foi simplesmente quebrada. Na verdade, ela cedeu lugar a uma aliança infinitamente superior, conduzida por um novo sacerdócio. Diante dessa lente de decodificação que a gente acabou de ver, a leitura da Bíblia nunca mais vai ser a mesma, não é verdade? Que cada página lida a partir de hoje revele pra gente não apenas aquelas antigas sombras, mas a imagem real e fascinante daquele que cumpriu todas elas. Um abraço gigante a todo o pessoal do Tá na Palavra e continuem firmes nessa busca por mais conhecimento.